Bom dia, meus queridos, tudo bom com vocês? Como foi o dia de ontem? E aí, brincaram muito? Fizeram muita tarefa? Não, né? Fizeram bem pouquinha tarefa, não foi? Pois bem, hoje, dia 14 de maio de 2020, a gente vem com mais uma aulinha aqui na nossa plataforma da Plural, pela nossa escola Miriam Araújo. Eu sou a professora Janaína e a gente vai começar nossa aulinha bem legal. Primeiro, vamos começar com a correção do para casa. Então, pegue aí o livro de matemática e também peguem a questão do caderno, que foi passada aqui no nosso videozinho para vocês copiarem no caderno. Então, primeiro a gente vai começar com a questão que foi colocada no caderno, tá? Então, meus amores, a gente vai começar com a correção do para casa da questão que foi colocada no caderno de matemática, tá certo? Na questão, eu pedi para que vocês representassem as figuras abaixo, classificando como retas, segmentos de retas e semi-retas. Lembram do conteúdo de ontem, né? Reta é tudo aquilo que tem. Ela vai ter início e fim, né? Então, ela sempre vai ter uma infinidade para a extremidade A ou B de suas pontas. Segmento de reta, ela vai ter ela vai ter uma delimitação, ou seja, ela vai ter um começo e um fim. E a semi-reta, ela sempre vai ter a questão de um início e um fim, quer dizer, e uma infinidade, né? Então, na letra A já estava respondida, eu até coloquei aqui do ladinho para vocês observarem. Na letra A gente tem um desenho, né? O desenho que vem do ponto S ao ponto T, e aí ele fez como exemplo ST ou TS. Por que ST ou TS? Porque ambas as partes, elas estão delimitadas, ela tem um início e um fim. Então eu posso colocar ST, eu posso dizer que comecei do T para o S ou do S para o T. E aí vai ser chamado de segmento de retas. Na letra B, eu tenho um desenho de uma reta, e aí eu tenho dois pontos, duas extremidades, ponto I e o ponto J. Ou seja, a letra B, ela vai ser uma semi-reta, porque, olha, veja a setinha que está aí pro lado do J. Eu estou dizendo que eu começo do ponto I, mas aí eu tenho eu passo pelo ponto J, porém eu tenho uma infinidade. Olha aí a setinha, que está dizendo que ela é infinita para o lado J. Então, ela vai ser uma semi-reta. Na letra C, eu tenho o G e o H. Ou eu posso fazer G e H, ou posso fazer H e G. Por quê? Porque ela é uma reta. Tanto faz eu colocar como se lê GH com infinidade para ambas as pontas, porque ela é reta. Ou eu posso colocar simplesmente somente reta GH. Entendeu? Então, ambas as questões elas estão corretas. Na letra D, eu tenho a reta DC ou posso ser CD, né? Então, vai ser da mesma forma da letra G. Ela é uma reta, eu posso colocar reta CD ou C ou DC, ou eu posso colocar somente o número a letra dos dois pontos, no caso C e D, e fazer a setinha com a seta para os dois pontos, para as duas extremidades. A letra E, eu tenho K e L, né? É uma reta também, tá? Assim como os exemplos C e o exemplo D. No F, eu tenho um segmento de reta. Como o exemplo A, ele tem as duas pontas limitadas porque ele começou e teve o fim. Do M para o N ou do N para o M. E aí vai ser segmentos de reta. Até aqui tudo bem? Quem tiver com dúvida é só falar, tá bom? Na questão 63 do caderno, é um jogo rápido da mesma forma que foi a questão anterior, tá? Eu tenho aí que é para identificar em cada uma na imagem e representar se ela é reta, semi-reta, segmento de reta. E escrever como se lê o nome dela adequadamente. Na letra A, eu tenho ponto A e ponto B. Ela vai ser um segmento de reta. Por quê? Porque, veja aí, ó, ela tem uma bolinha no ponto A e uma bolinha no ponto B. Ou seja, ela tem um ponto A e ponto B. E ela ali se delimita. Fechou. Então, ela vai ser um segmento de reta. E aí, a forma que se lê é AB, né, com a setinha em cima, sem nenhuma extremidade, sem nenhuma... É só com um tracinho, sem nenhuma seta. E aí, ou eu posso colocar segmento de reta e só simplesmente colocar AB, porque aí também vai ser da mesma questão. Na letra B, também é uma semi-reta, já não é diferente de segmento de reta, é uma semi-reta.
ela começa do ponto C ao ponto D, e no ponto D ela tem uma infinidade. Olha aí a setinha mostrando que para o ponto D ela ainda continua. Na letra C é uma reta, e aí eu não precisava colocar só o KL com as setinhas para cada uma das extremidades, eu precisava colocar somente reta KL. Mas para ficar correto, eu preciso colocar o KL com a setinha apontando para as duas extremidades. Na letra D, eu tenho aí uma semi-reta, que é uma GF ou FG, né? No caso, tem que ser sempre GF. Por quê? Porque ela a setinha tá apontando para o F. Então, ela tá apontando para cá, tá certo? Então, eu começo do ponto G até o ponto F. Ou eu posso dizer que eu posso começar do ponto F até o ponto G. Porém, para o F vai ficar infinidade, porque a setinha está dizendo que depois do F ainda tem mais coisa. Tem uma continuação da reta. E na letra E, um segmento de reta, porque começou do ponto I até o ponto J. E aí fecha, se delimita. Então, quem conseguiu responder as nossas atividades por aqui, sem observar os livros e tal, muito bem. Quem não ainda está com dúvida, é só me perguntar ou qualquer coisa, volta lá no videozinho que falou sobre reta, semi-reta e segmento de reta, que tá bem explicadinho, tá bom? E aí, meus amores, vamos começar a nossa aulinha. A nossa aula de hoje vai ficar lá no livro de História. Porém, no livro de vocês de História não tem esse conteúdo. E aí é um conteúdo que eu trouxe à parte para a gente poder entender um pouquinho sobre a questão da libertação ou da Lei Áurea, tá? E por que essa data ou esse momento é importante para o Brasil? Porque foi um momento crucial na questão da libertação de um povo que viveu uma escravidão por mais de 300 anos aqui no Brasil. Mas pega o caderno de vocês de história e façam anotações, anotem tudo que for referente a tudo que está aqui, porque é coisas importantes para vocês saberem, e quando a gente voltar, com certeza nas nossas provinhas a gente vai entrar com esses assuntos de novo, tá bom? Então toma nota. Para a gente começar, 13 de maio de 1888, dia da abolição da escravatura. Por que essa data é importante, tia Jana? Porque é uma data, como eu falei no iniciozinho aqui, é uma data que retrata muito bem sobre a história de um povo que veio para o Brasil, que eles não foram convidados, foram obrigados a vir para o Brasil. Foi um povo que foi escravizado por mais de 300 anos. Que mesmo depois dessa assinatura, dessa libertação, ainda não foram completamente libertos. Foi um povo que até as datas de hoje ainda sofre, que é o povo africano, os negros da África, que passaram por tudo isso. Então, vamos ao conteúdo. As raízes africanas. Primeiro, o censo do IBGE de 2010 demonstrou que mais da metade da população brasileira se declarou negra ou parda. Por que isso? Porque, apesar da luta, apesar de tudo que foi vivido por esse povo, ainda há muita discriminação. Mas, apesar de tanta discriminação que ainda existe no Brasil, muitos dos negros estão começando a se identificar com essas raízes africanas. E aí, hoje, já estão podendo se declarar como negros ou pardos. Então, a partir desse momento, dessa conscientização que foi feita, que não foi assim de uma hora para outra, que não foi feita de forma pensada, foi feita de forma lenta e gradual. Foi algo que foi pensado há muito tempo, que está sendo ainda vivenciado e constituído. Então, tudo isso fez com que o censo de 2010 remarcasse, ou seja, pudesse mostrar que metade dessa população está sendo hoje declarada como negro ou pardo. Em 1550 até 1850, entraram no Brasil através de traficantes de mercado de escravos, cerca de 3,5 milhões de nativos ou de cativos vindos da África. Ou seja, foram o pessoal, os negros que vieram para cá, logo lá naquele período da vinda dos portugueses para aqui para o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil,
os negros não são brasileiros, os negros eles vieram da África, de um país africano, de um país da África. E aí, a partir desse processo de vinda para o Brasil, muita coisa aconteceu, né? Então, esses negros, como eu falei, eles não foram convidados a estarem aqui, eles foram obrigados a vir para cá porque eles foram vendidos como escravos, né? E como tudo isso aconteceu, foi de forma muito triste para a história africana, mas que serviu como lição para outras nacionalidades, para outros povos, e até hoje ainda serve como base histórica, né? Porque a gente ainda tem muita coisa ainda para conhecer sobre esse povo que é tão rico culturalmente. E aí, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o processo da abolição, né? A pressão inglesa pelo fim do tráfico dos escravos. Por que houve essa pressão inglesa? Porque os ingleses, o pessoal da Inglaterra, queriam tanto o fim do tráfico dos escravos, porque eles não são povo bons, tá? Só para vocês entenderem que não é que eles ficaram com pena daquele povo que apanhava, que estavam sofrendo, e decidiram ir até perto do rei ou da rainha ou da princesa e tentar dialogar para tentar libertar esse povo. Não foi, tá? Não se iludam. Outra coisa foi a extinção do tráfico de escravos. Porque o que é que acontece? Na medida que acabasse essa questão dos tráficos de escravos para o Brasil, do tráfico, acabaria com essa questão da escravidão. E aí era algo que foi muito pensado e idealizado, principalmente pelos abolicionistas. Eles lutaram muito. E a campanha abolicionista no Brasil, por que eles pensaram? E criaram algumas leis, que essas leis puderam tentar parar um pouco, reduzir essa questão da escravidão aqui no Brasil. Mas para a gente começar, ao início da colonização não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais mais pesados. Não existia. Ou seja, os portugueses, quando chegaram aqui, começaram a colonizar esse pedaço de chão, né, Brasil, eles perceberam que não existiam trabalhadores suficientes para fazer todos os serviços que demandava daquela época. Então era preciso ter pessoas para poder fazer esse serviço. E aí foi pensado, tentaram, né, utilizar a mão de obra indígena nas lavouras. Mas, porém, os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas. Tá? Para quem não sabe, quando os colonizadores portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam. Eles já eram donos dessas terras, mas eles não foram respeitados em nenhum momento. E aí os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los aos trabalhos escravos. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil. Os negros eram trazidos da África e transportados nos porões de navios negreiros, onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem e após o desembarque, que eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho como mercadorias. Eram tratados com violência, não tinham direitos e nem podiam se defender das injustiças que sofriam. Dormiam nas senzalas, que eram barracões escuros sem conforto e nenhuma higiene. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem aos quilombos, locais onde os negros fugitivos viviam. Vejam, tudo isso era algo muito forte. Como eu disse a vocês, não vamos acreditar que os ingleses, que a princesa Isabel simplesmente foi lá e assinou uma lei porque achava que deveria libertar esse povo. Não. Era porque também eles não aguentavam mais tanta briga, tanto confronto pelo fato daquele povo que já estava sofrendo. E outra, os escravos eram trazidos para cá, mas eles não ficavam de braços cruzados, eles brigavam. Muitos acabavam mortos porque eram açoitados, outros acabavam fugindo. Nesse processo do fugir, eles acabaram dando origem aos quilombos. E os quilombos era como se fosse como é que eu posso dizer, um lugar de refúgio para eles, porque lá era eles com eles que poderiam, se identificar. Eles tinham um espaço para eles poderem cultivar
a questão da hortaliça, que eles já tinham os hábitos deles lá da África. Ou seja, eles constituíram aqui no Brasil um pedacinho da comunidade quilombola ou da comunidade africana que eles tinham lá na terra deles. E aí eles também era importante porque eles começavam a se identificar enquanto pessoas, eles por eles com eles. E aí eles tinham essa idealização de que ali eles poderiam ter um encontro com eles próprios, assim, de eles enquanto grupo, e tentar resgatar outras pessoas que estavam sofrendo o que eles sofriam. Isso eram os poucos que conseguiriam fugir, e muitos dos quais tentavam fugir e eram encontrados, eram açoitados até a morte, porque era uma forma deles tentar mostrar aos outros negros que se eles fizessem a mesma coisa, eles poderiam morrer. Era uma forma de amedrontá-los. O maior quilombo que foi constituído na nossa história foi o Quilombo dos Palmares. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José Patrocínio e Luiz Gama foram os principais abolicionistas. Eram pessoas que lutavam para libertar os escravos. Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram pouco a pouco dar um passo a mais para a libertação dos escravos. A Inglaterra teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos. Não por bondade, viu? Mas por interesse próprio. A Inglaterra tinha a colônia que produzia açúcar para ser vendido na Europa. Sem escravo no Brasil, a produção de açúcar diminuiria e ela ganharia a concorrência comercial na venda do produto. Ou seja, ela, Inglaterra, achou ok, não, vamos acabar com a questão da escravidão no Brasil, porque se a gente acaba com a questão dos negros aqui, no caso a colônia, a Inglaterra, que vendia, né, tinha a colônia que vendia açúcar na Europa, eles iam acabar tendo uma produção menor e aí eu ganharia o mercado da Inglaterra, eu conseguiria fazer com que as pessoas, os comerciantes comprassem só a mim. Então, ela não é boba nem nada, né? Nada de boazinha. Já a escravidão no Brasil durou muito tempo, durou cerca de 300 anos para ser abolida aqui. Ela foi lentamente, foram surgindo algumas ideias que foram a favor dos escravos. Como falei, né? A questão dos ingleses, a extinção do tráfico dos escravos, mas eu quero vir para cá, tá? A escravidão no Brasil, ele durou muito tempo, né? Então, as leis que foram criadas durante esse processo para tentar amenizar essa questão da cultura da escravidão foram bem importantes. Primeiro foi criada a lei de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, né, no caso, o comércio de escravos. A lei de 1871, que é a lei do ventre livre, deu liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir desta data. A criança, porém, permanecia sob a guarda do proprietário de sua mãe até completar os 21 anos. Então, quando eles completavam os 21 anos, eles acabavam decidindo se eles queriam trabalhar para aquele senhor que estava com a mãe dele, ou ele iria em busca da sua vida, da sua liberdade. Ele já nasceu livre, tá? Foi a lei do ventre livre. Em 1885, teve a lei dos sexagenários, né? Que aí o que é que acontece com essa lei? Liberava todos os escravos com mais de 65 anos. Então, as pessoas de 65 anos para lá, que para eles já não era mais garantia de trabalho, de mão de obra boa, porque já estavam velhos. Por eles estarem velhos, eles acabavam que não rendendo tanto. Eles queriam mais novos, pessoas mais novas, negros mais novos, porque eles tinham força. E aí teve a lei, enfim, a lei de 1888, a Lei Áurea, que ela foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, que governava no lugar do seu pai enquanto ele estava viajando. Aí ela aproveitou e aboliu definitivamente a escravidão no Brasil, mas ela não foi sensata em nada, nem boazinha. Ela apenas fez isso para não ter problemas enquanto ela estava assumindo o lugar de seu pai. Por quê? Porque estavam tendo guerras em todas as províncias. Então, assim, estava estourando de guerras.
Bahia, Pernambuco, todo lugar estava tendo muita guerra pelo fato da escravidão. Esses abolicionistas, eles estavam o tempo todo no pé da princesa para ela tentar fazer a assinatura da liberdade da Lei Áurea. Mas só ela decidiu fazer isso, né? Não, tá certo, vamos lá. Eu assino a lei, tudo bem. Mas ela não garantiu para que esses negros, após a libertação, tivessem uma qualidade de vida legal. Porque a primeira ideia da lei, né, o que existiria na lei, era que após a libertação desses escravos, eles seriam recompensados pelo governo com uma quantia em dinheiro e um pedaço de terra. Cada dono ia doar um pedaço de terra para ele em forma de compensação. Ou seja, o que é isso? É em forma de tentar pagar os tempos que ele trabalhou para ele naquele período. Mas aí, a rainha ou a princesa, ela viu que isso poderia ser um calço no sapato dela. E ela, boba nem nada, não aceitou essas ideias. Ou seja, ela nem sequer parou para tentar ver se isso era legal, discutir com eles, não. Ela simplesmente esqueceu essas ideias e assinou a lei seca. A lei só dizia que eles estavam livres a partir daquele momento. E aí deu liberdade a eles. Tudo bem. Eles agradeceram porque eles não aguentavam mais apanhar. Achavam que com isso eles poderiam ter uma vida legal, né? Conseguir ter uma liberdade. E aí eles decidiram, né? Então a Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros. Eles ficaram sem trabalhar, sem terra para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro, né? E sem escola para estudar. Pois as poucas escolas que havia, só os ricos estudavam, tá? Então foram embora para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas sofreram a discriminação de todo tipo. E aí tornaram-se escravos da miséria. Deixaram de ser escravo, de apanhar nas fazendas e agora começaram a viver a escravidão da miséria. Sem comer, sem onde viver. E aí começa a criação das favelas, né? Que a gente conhece aí as grandes e famosas favelas que acometem as nossas cidades, as grandes cidades. E aí foram eles que foram pensando, porque eles não tinham onde morar. Então eles tinham que constituir casa em pequenos lugares, né? E aí esses pequenos lugares foram constituindo grandes lugares e até então. E aí uma curiosidade que eu trago para vocês é a questão que depois que eles, os donos dos engenhos, aboliu a escravidão no Brasil, eles trouxeram para cá pessoas imigrantes de outras, no caso de outras nacionalidades. E aí o que acontece? Após chegar aqui, eles deram a eles salários, ou seja, essas pessoas que vinham de fora agora para trabalhar com eles, ficar no lugar dos escravos, eles vieram para trabalhar na lavoura, tudo bem, mas aí eles só vinham para cá se eles recebessem salário e se eles tivessem uma casa e se eles tivessem escola para os filhos dele. E os senhores dos engenhos começaram a garantir essas questões, pagando salário, tinham uma casa para eles viverem e eles tinham escola para os filhos deles poderem estudar. Então veja a diferença, a paridade de situação entre um povo que não era negros, muitos eram da Itália, então o pessoal que eram brancos, mas que tipo vinha de país subdesenvolvido para cá, vinham como trabalhadores, e os negros que foram escravizados, tirados à força e vindo para cá e não tinha garantia nenhuma, até hoje, né? Existem muitas leis que tentam discutir essa questão de recompensar o negro por tudo, pela violência que ele sofreu, mas aí a gente não tem como garantir isso, porque a nossa Constituição não garante. Então é complicado, gente. Então é só um pouquinho para a gente saber o porquê que essa data é importante para a gente. Então 13 de maio é o dia da libertação, da abolição da escravatura no Brasil. Durou mais de 300 anos. Foi um processo complicado até a gente chegar no tempo que a gente está hoje. A gente ainda não precisa dizer que a gente está completamente liberto, que a gente ainda vive a discriminação, a gente ainda vive a escravidão em diversas formas. Ainda muitos negros ainda estão sob cárcere privado, vivendo situações de escravidão para tentar se sustentar. E aí, meus amores, para a atividade eu trouxe essa atividadezinha para vocês copiarem no caderno. Então, dá uma pausa no vídeo,
copia no caderno de história, responde de acordo com essas informações que tem aqui no vídeo e que eu falei para vocês, tá? É uma questão que fala sobre a questão das leis que foram aprovadas, né, criadas e aprovadas, vocês têm que numerá-las. No segundo, quem foi que assinou a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão? Foi Dom Pedro? Foi quem? Tá? E o terceiro, vocês vão responder as lacunas de acordo com as palavras que estão em cima de azul. Amanhã a gente vem para ver quem acertou e quem não acertou, tá? Não precisa ficar preocupado, estressado, nem nada. Faz com calma, o vídeo tá aqui, pode pausar quantas vezes quiser, que dá certo, tá? Então, meus amores, ficamos por aqui com essas informações belas sobre 13 de maio, que data foi essa, por que é tão importante pra gente saber sobre essa data, tá? E aí amanhã a gente volta com mais uma atividade, amanhã é sexta-feira! Yes! Tem muita coisa boa pra gente aí como último dia da semana, tá? Então, até amanhã, beijos no coração, fiquem com Deus!